Provérbios 9 nos apresenta a sabedoria como se ela fosse uma pessoa. E é como se a sabedoria fosse a anfitriã de uma festa e ela estivesse convidando cada um de nós para nos assentarmos à mesa com ela e desfrutarmos do banquete que ela nos oferece. Veja que o versículo 1 diz: A sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Provérbios 9 apresenta a sabedoria como aquela que construiu uma casa. E essa casa tem 7 colunas. O número 7 na Bíblia significa algo que é perfeito, algo que é completo. Então é como se estivesse dizendo assim: a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Quando você entra na casa da sabedoria, você recebe de maneira completa aquilo que você precisa. Quais são as 7 colunas da sabedoria? Podemos dizer que as 7 colunas da sabedoria são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Essas são as 7 colunas da sabedoria. Todo aquele que entra para a sabedoria busca sempre instrução. Você deve buscar instrução a respeito do reino de Deus, para que você esteja com Deus. Você deve buscar instrução nas coisas dessa terra, para que quanto mais coisas você se desenvolve, mais assuntos você consegue falar e mais facilmente você consegue resolver os problemas da vida. Nós falamos quando lemos Provérbios 1 que a sabedoria ela tem 2 níveis. A sabedoria vertical é aquela que você olha para cima e você recebe de cima de Deus a sabedoria do alto, que é a sabedoria espiritual, e a sabedoria horizontal, que é a sabedoria que você adquire aqui na terra, olhando para frente, olhando para os lados, com as pessoas com quem você conversa, com os cursos que você faz, e você deve buscar a sabedoria tanto vertical, no relacionamento com Deus, quanto a horizontal. A sabedoria vertical você recebe orando, lendo a Bíblia, jejuando, fazendo declaração da palavra. O que é declaração da palavra? É você pegar a palavra e orar em primeira pessoa. Exemplo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um outro exemplo, o Salmo 91 fala assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você diz assim: Eu habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente eu descansarei. Você pega a palavra de Deus, que declara palavras poderosas, e você ora em primeira pessoa, tomando posse, tomando acesso da palavra para a sua vida. Então, esse é o primeiro ponto, a primeira coluna, instrução. A segunda coluna é o conselho. Nós devemos buscar conselho com as pessoas que têm mais experiência, mais preparação, mais treinamento do que nós sobre algum assunto. Você quer procurar uma pessoa para casamento? Converse com o pessoal que cuida de casais. Eles dão treinamentos para casais, eles sabem recomendar boas pessoas para que você possa se casar. Eles sabem como ajudar você a escolher uma pessoa porque eles são conselheiros desse assunto. Você não vai pedir conselho para uma pessoa que se divorciou várias vezes quando você está falando de casamento. Você não vai pedir conselho para uma pessoa que nunca cuidou de uma empresa, se você quer abrir uma empresa em um certo negócio, em um certo ramo de negócio. Então, conselho é a segunda coluna.
A terceira coluna é o conhecimento. Quem está na busca da sabedoria, procura ler, procura conhecer mais sobre vários assuntos. A quarta coluna é a inteligência. Inteligência é o exercício da razão. É você pegar a instrução, o conselho, o conhecimento, tudo aquilo que você está aprendendo e colocar o esforço mental para anotar, gravar e aprender. A quinta coluna é o entendimento. O entendimento é quando você tem tanta experiência em alguma coisa que você consegue aplicar de maneira rápida, eficiente, de maneira muito fácil aquele conhecimento. Porque você já estudou, você já colocou em prática, você sabe como fazer o negócio dar certo. Depois, a sexta coluna é o discernimento. Quem tem entendimento das coisas tem discernimento. Discernimento é você está conversando sobre aquele assunto e você consegue explicar ele detalhadamente. Você fala, não, isso aqui funciona assim e assim e assim. Porque já busquei instrução, já peguei conselhos, já desenvolvi meu conhecimento, já empreguei os meus esforços usando a minha inteligência, já coloquei em prática, eu entendo bem do assunto, isso aqui funciona assim. E se você fizer desse jeito, vai dar errado por causa disso e disso. Discernimento é um nível alto do conhecimento. Você sabe diferenciar o que vai dar certo e o que não vai dar certo. E por último é a prudência. Quando você sabe diferenciar o que dá certo e o que não dá certo, você consegue escolher o melhor caminho. Você tem prudência. Então, quando ele fala que a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas, ele está dizendo: a sabedoria com certeza construiu uma casa que quem entrar nela vai ser bem-sucedido. As 7 colunas da sabedoria são essas: instrução, conselho, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência. Agora veja o que a sabedoria fala. Versículo 2. Ela mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Mandou matar animais para uma festa significa existe uma mesa, existe um banquete que está convidando todas as pessoas a comerem dessa comida. E essa é a festa da sabedoria. Aprender a viver de maneira sábia. Preparou vinho. Quem comer dessa mesa e se sentar nessa mesa terá alegria. O vinho aqui é símbolo de alegria. E a sabedoria está colocando o seu alimento e a sua alegria na mesa. E aí no versículo 3, aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade. Então a sabedoria está gritando, chamando a todos. O que ela está dizendo é versículo 4, entre gente tola, e disse às pessoas sem juízo. Veja, a sabedoria está convidando quem não tem juízo. Está dizendo, venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Versículo 6, deixem a companhia dos tolos e vivam, sigam o caminho do conhecimento. Então a sabedoria convida todas as pessoas para comerem do seu banquete. E a pergunta que fica é: você quer participar desse banquete ou você quer ficar do lado de fora? Agora, o versículo 7 fala assim: se você repreender uma pessoa vaidosa é uma pessoa vã, uma pessoa que não se desenvolve, ela não busca aumentar o seu valor, ela só vive em coisas vãs, coisas inúteis, coisas fúteis. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Versículo 8. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Aqui no versículo 9. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna mais sábia ainda.
E tudo que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Então aqui nós estamos vendo esse texto que fala: fuja dos que são tolos. Eles não querem aprender. Eles ainda vão ficar com raiva de você quando você quiser ajudá-los a entrar pelo caminho certo. Mas se você corrigir uma pessoa que é sábia, uma pessoa que quer o banquete da sabedoria, essa pessoa te honrará, porque ela sempre quer aprender mais. Versículo 10. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Temer a Deus significa ter extremo respeito por Deus. Então, para ser sábio, é preciso primeiro ter extremo respeito a Deus, colocá-lo em primeiro lugar. Ele é o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Uma pergunta: você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Porque se você tem extremo respeito por Deus, você só pode chegar até Deus se você tiver Jesus primeiramente com você. Em João, no capítulo 14, no versículo 6, está escrito que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus senão por mim. Então você só pode temer a Deus, ter extremo respeito por Deus, se você tem Jesus. Muitas pessoas dizem que para você chegar até Deus é como você escalar uma montanha, que você pode chegar por vários caminhos. Mas a Bíblia revela que a única forma de você ter Deus é por meio de Jesus. Então, se você ainda não recebeu a Jesus, faça uma oração. Essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar na terra até a eternidade. Amém. Com essa oração, você acabou de dizer que Jesus é o teu Senhor. E se Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, que significa que você reconhece que a morte dele na cruz foi para perdoar os seus pecados, então agora você tem acesso a Deus, porque você está com Jesus. Você pediu para anotar o teu nome no livro da vida. É um livro que fica no céu onde estão os nomes dos que receberam a Jesus. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que vai ajudar você a andar na terra, conhecer a sabedoria para chegar até Deus. Então, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Se você recebeu a Jesus, está tendo extremo respeito por Deus, você é sábio. Ele é o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Justamente isso, se você conhece o Deus Santo, então você compreende, você tem compreensão das coisas. Versículo 11: a sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você tem sabedoria, você foge do mal, você cuida das suas emoções, da depressão e da ansiedade e confia em Deus. Você lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, não me faltará paz. O Senhor é meu pastor, não me faltará provisão. Quando você tem ao Senhor, você tem uma vida mais longa. Versículo 12. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Então a decisão é individual. Versículo 13. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Espalhafatosa é aquela que chama muita atenção. Ela é tola e sem vergonha. Veja que Provérbios 9 começa falando a respeito da sabedoria como uma pessoa que construiu uma casa sobre 7 colunas, que colocou a sua mesa e que colocou o seu vinho. E agora, Provérbios 9 termina falando que, da mesma forma como a sabedoria tem um banquete, a mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha, ela também tem o seu banquete. E nós vamos ler aqui, do versículo 13
até o final do capítulo 9, que a falta de juízo, que é o oposto da sabedoria, ela é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Versículo 14. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade. Veja que, da mesma forma como a sabedoria fica no alto da cidade, chamando as pessoas para o seu banquete, a falta de juízo também faz a mesma coisa. Ela se senta na porta da sua casa, num banco no lugar mais alto da cidade. Versículo 15. E grita aos que passam preocupados com seus negócios. Versículo 16. Entre gente tola e diz às pessoas que não têm juízo. 17. A água roubada é mais gostosa e o pão furtado é mais saboroso. Versículo 18. Mas os convidados dela, que é a falta de juízo, não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e que os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Então, o capítulo 9 de Provérbios traz esse convite. Você tem o convite da sabedoria para que você receba as suas 7 colunas, que são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência, e para que você coma dessa comida e beba do vinho da alegria, da felicidade, da realização dos seus projetos, e ela está chamando e convidando a todos. No meio de Provérbios 9, nós aprendemos que o tolo não quer aprender. Se você corrigi-lo, ele vai ficar com raiva e ainda vai insultar você. Mas o sábio sempre está disposto a aprender. O verdadeiro sábio é aquele que primeiro teme a Deus, tem extremo respeito por Deus, coloca a sabedoria vertical em primeiro lugar, procura conhecer a Deus e procura conhecer as coisas dessa vida, buscando cada vez mais sabedoria e conhecimento. Quem tem sabedoria tem vida longa e é bem-sucedido. Aquele que é tolo sofre as consequências da sua tolice. Cada um recebe aquilo que busca. E por último, dos versículos 13 ao 18, a falta de juízo é como uma mulher que é espalhafatosa, que é tola e que é sem vergonha. E ela também, a falta de juízo, fica convidando a todos e dizendo: venham para comer a minha comida e para ficarem na minha direção. Mas quem vai pelo caminho da falta de juízo acaba entrando nas profundezas do mundo dos mortos. Veja qual o caminho que você decide seguir. A decisão é sua e só você paga as consequências da sua decisão. Vamos orar e agradecer a Deus, pedindo que Ele nos ilumine para entrarmos no banquete da sabedoria, e vamos apresentar os nossos familiares para que eles também sejam iluminados pelo Espírito Santo para entrarem para essa mesa, para esse banquete da sabedoria. Pai querido e amado, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo banquete da sabedoria, te agradecemos porque o Senhor deixou a sua palavra, a sua revelação, para conhecermos mais do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê da sua graça e do conhecimento, da inteligência, do discernimento, do entendimento, da prudência, de tudo que nós aprendemos nesse dia. Pedimos que o Senhor nos livre da mulher imoral, da pessoa imoral, livra essa mulher do homem imoral também, dá a tua proteção, livra nossos familiares daquilo que é mal, livra-nos da corrupção, do suborno, da fiança, de pessoas que vêm para pedir dinheiro emprestado, porque são pessoas que estão com más intenções. Livra-nos também das fofocas, das mentiras, das falsas acusações, das calúnias, das difamações. Guarda a nossa língua de fazermos esses pecados, que nós tenhamos a nossa boca para dizer apenas aquilo que realmente edifica
e traz mudança para o bem na vida das pessoas, e que o Senhor venha abençoar os nossos familiares para que eles tenham a tua sabedoria para entrar pelo caminho certo, para que também recebam a tua salvação e a tua bênção, hoje e sempre, em nome de Jesus. Derrama saúde sobre todos, derrama graça sobre todos, renovação da fé, da sua graça e do seu favor, e da sua salvação e o perdão dos pecados, e a força para vencê-los, para andarmos na tua luz, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente.